Olá pessoal, no vídeo de hoje, o que denominei como a fábula do estado da ilha, para tornar mais agradável nosso aprendizado sobre conceitos básicos de economia, vamos falar sobre câmbio. O meu objetivo ao explicar conceitos econômicos através desta fábula é sempre transmitir de maneira simples, didática e objetiva temas que aparentemente são complexos, mas que podem ser explicados de forma a atingir o maior número de pessoas, independente da sua formação. Poucos comentários têm me cobrado teorias e profundidade acadêmica, mas se assim o fizer, não disseminarei o conhecimento para os que precisam, e meus ensinamentos não são direcionados a economistas. Por exemplo, o assunto de hoje é câmbio. Se eu for discorrer sobre como se estabeleceram as primeiras taxas de câmbio, sendo objetivo, eu precisaria de pelo menos 1 hora de vídeo para falar sobre a teoria quantitativa da moeda, paridades definidas pelas reservas de ouro, déficit ou superávit na balança de pagamentos. Teria que passar pela história da Primeira Guerra Mundial, da Grande Depressão, da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra esgotou as suas reservas de ouro e fez com que Winston Churchill não mais retornasse ao padrão ouro. Passar pelos acordos de Bretton Woods, até como os custos da Guerra do Vietnã fez com que os Estados Unidos abandonassem também de vez o padrão ouro em 1971. Ou, se para transmitir os entendimentos sobre o preço da moeda eu precisasse falar sobre as teorias do valor presente dos fluxos de liquidez, passando pelas equações matemáticas com derivadas integrais como esta. Ou pelo sistema dinâmico de duas equações diferenciais como estas. Não vou submeter ninguém a essa chatice, porque esse assunto ainda é um desafio ainda não resolvido pela teoria monetária dos economistas. E posso garantir que, pelo menos na minha experiência como professor, 95% dos meus alunos de pós-graduação formados em economia também não entenderam isso na faculdade. Vou utilizar nossas bananas na ilha, que será bem mais didático e agradável. Vamos lá! Nossa ilha estava sofrendo com a crise econômica. A inflação corroía o poder de compra dos habitantes e a taxa de juros inviabilizava os negócios. O governo não conseguia dar uma solução. Num belo dia, uma embarcação desconhecida aportou na ilha. Um primeiro contato foi estabelecido com a tripulação do barco estranho, e após o receio inicial ficou claro que tanto a ilha era desconhecida para os tripulantes do barco, como também após revelarem que vinham de uma ilha mais distante ao norte, a mesma era desconhecida para os habitantes da ilha. Vamos chamar essa ilha do norte apenas como Estado do Norte. Após alguns dias conhecendo a ilha e sem qualquer hostilidade, os tripulantes do barco do Estado do Norte foram embora levando a novidade para o seu povo. Nesses dias de contato trocaram muitas informações e percepções entre si. Os habitantes da ilha acharam o povo do Estado do Norte saudáveis e educados. Sentiram até que eram mais evoluídos. Os habitantes do Estado do Norte, por sua vez, notaram que a nova ilha estava em crise, sofrendo até um certo nível de desabastecimento. Não tardou para aproveitarem essa nova oportunidade de negócios. Passados mais de um mês, 2 barcos retornaram à ilha, desta vez carregados de bananas. Venderam o carregamento aceitando a moeda local, ou seja, pedras esculpidas pelo estado da ilha. 1 banana por 1 pedra, que era o preço local. Ao retornarem, já em alto mar, comentaram entre a tripulação a estranheza da diferença no valor das moedas da ilha em relação ao Estado do Norte. No Estado do Norte a moeda era o cobre, e 1 moeda de cobre comprava 6 bananas. Tudo era novo também para o povo do Norte. Aceitaram as pedras pensando numa oportunidade futura de retornar à ilha e comprar produtos para levar ao Estado do Norte. Passaram 2 meses e os visitantes não retornaram. Os habitantes da ilha desejavam mais bananas. Assim, formaram 2 tripulações e navegaram em direção ao norte para comprá-las. Chegando no Estado do Norte, aproveitaram também para passar uns dias e conhecer a nova ilha. Lá descobriram que a economia do norte não estava em crise e parecia ser também uma ilha mais desenvolvida. Em conversa com os locais, ficaram sabendo que não havia inflação e a taxa de juros era baixa, o que propiciava mais negócios na Ilha do Norte. Ao perguntarem o preço da banana, foram informados que 1 moeda de cobre comprava 6 bananas.
Coincidentemente, o mesmo preço que fora no passado no estado da ilha, meia dúzia de bananas por uma pedra. Queriam percorrer a nova ilha em busca de bananas suficientes para abastecer o estado da ilha por um tempo. Mas tinham um problema, lá não aceitavam pedras. Então foram à procura dos comerciantes que haviam visitado o estado da ilha, pois eles aceitariam suas pedras, já que aceitaram ao vender as bananas na visita anterior. Quando os encontraram, conseguiram trocar as pedras pelas moedas de cobre. Foi estabelecida a taxa de câmbio de 6 pedras por uma moeda de cobre, já que, como uma pedra comprava uma banana na ilha, para comprar 6 bananas no estado do norte, eles precisariam de 6 pedras ou uma moeda de cobre. Assim, trocaram as pedras pelas moedas de cobre e foram em busca das bananas no comércio do norte. Ao retornarem com o carregamento de bananas para a ilha, também refletiram sobre a diferença de valor entre as moedas. Após muita discussão, chegaram à conclusão que se a terrível inflação que assolava o estado da ilha há tempos não houvesse tirado o poder de compra da pedra, eles ainda comprariam 6 bananas com uma pedra e as moedas teriam o mesmo valor. A conclusão que acabamos de chegar é o que os economistas chamam de paridade de poder de compra, que definiu originalmente que a taxa de câmbio de um país tende a se desvalorizar na mesma proporção que aumenta o nível dos preços. Como falei no início, o padrão ouro também definia a taxa de câmbio, quando cada país era obrigado a ter suas moedas lastreadas nas suas reservas de ouro. No início, uma paridade de 1 para 1, depois, por diversos motivos, foi se alterando. E acredite, apesar de mais complexa a explicação, no final é a mesma coisa das bananas. Após o retorno da viagem ao estado do norte, os habitantes da ilha ainda estavam intrigados com a diferença no valor das moedas e como aquilo era possível. Tudo era muito novo, os conhecimentos ainda eram muito superficiais para o jovem estado da ilha. A inflação parecia ser um fenômeno conhecido, mas o entendimento dos mecanismos que causaram a magnitude da desvalorização, não. Passado algum tempo, uma nova viagem dos comerciantes do norte chegou à ilha, dessa vez com uma comitiva maior. A descoberta deste novo vizinho mais ao sul abriu muitas oportunidades para todos os empreendedores do estado do norte. Esta nova missão comercial gerou mais oportunidades de trocas, principalmente de conhecimento, que era o que mais interessava para alguns habitantes da ilha, muito sagazes por entender como os vizinhos do norte se tornaram tão prósperos. Descobriram que um dos integrantes da comitiva, o mais velho, um senhor de 80 anos, não era apenas comerciante, era também professor e considerado um sábio pelo seu povo. Um dos habitantes da ilha, ávido por conhecimento, tratou logo de fazer amizade com ele e hospedou o professor em sua cabana. Nos dias seguintes, conversaram bastante durante os jantares, e num desses, o habitante da ilha perguntou como eles faziam para manter o poder de compra da sua moeda. Entre uma garfada e outra, o professor então perguntou se todo o dinheiro depositado no banco da ilha era utilizado pelo banqueiro para fazer seus negócios. Diante da resposta positiva, o professor disse a ele que esse era um problema muito grave. Curioso, o habitante quis entender por que ele via nisso um problema grave, e o professor passou a explicar. Se você deposita 100 pedras no seu banco, ficará registrado lá na sua conta que você tem 100 pedras. Se o banco emprestar essas 100 pedras para outros habitantes que estejam precisando para expandir os seus negócios, por exemplo, 50 pedras para o construtor de cabanas e 50 pedras para o produtor de bananas, eles também terão disponíveis na conta mais 100 pedras. Agora serão 200 pedras disponíveis para uso, 100 pedras suas e mais 100 pedras deles. Mas a quantidade de pedras reais é só as 100 pedras que foi depositada por você. O habitante da ilha ficou assustado e o professor continuou. Digamos que o construtor e o produtor não utilizem imediatamente estas 100 pedras e as deixem depositadas esperando um melhor momento para utilizá-las. Um período de clima melhor para plantar as bananas e construir cabanas. O banco tem agora contas com 200 pedras contabilizadas. Se aparecerem mais candidatos a tomar empréstimos com o banco, ele vai emprestar. Digamos que empreste mais 100 pedras para outros habitantes.
olha só, diz o professor, suas 100 pedras que existem fisicamente se transformaram agora em 300 pedras. Agora você tem 100 pedras no saldo da sua conta, o construtor e o produtor mais 50 pedras cada um no saldo da conta deles e os novos tomadores de empréstimos mais 100. Esse processo vai se repetir infinitamente sem controle. Existem muito mais pedras na economia da ilha do que foi lapidada fisicamente. Diante desta constatação, o habitante da ilha ficou perplexo com esta nova descoberta. Além da criação de moeda pelo Estado, ainda existia esse mecanismo de multiplicação do dinheiro, que é desconhecido pelos habitantes e pelos governantes do estado da ilha. Foi como se um mundo novo de conhecimento se abrisse para ele naquele momento. Agora estava tudo muito lógico. Se a moeda é infinita, então a inflação também será. Ele precisava fazer algo para ajudar seu povo. Aquela parecia ser a explicação para as mazelas da ilha. Se a invenção da moeda havia facilitado a vida de todos, a falta de controle dela seria sua destruição. A queda no poder de compra da moeda já era explicada pela alta inflação na ilha, ou seja, uma maior quantidade de pedras para uma quantidade menor de produção de bens e serviços, que estava estagnada há tempos. Mas a criação de moeda que não existe pelo Banco da Ilha era desconhecida. O habitante quis saber como o Estado do Norte evitou esse problema. O professor, que já estava comendo raspas de coco de sobremesa, disse que eles quase deixaram isso acontecer. A Ilha do Norte era um pouco mais antiga, e ele, quando jovem, foi chamado a aconselhar o governante da época. O professor, com um raciocínio à frente do seu tempo, aconselhou o governo a criar uma regra para o Banco da Ilha do Norte. O banco não poderia emprestar todo o dinheiro que fosse depositado nele. Eles deveriam deixar reservado metade numa conta em nome do banco, mas controlada pelo governo, e não poderiam dispor desta parte para fazer negócio. Isso matematicamente tiraria o poder de multiplicação do dinheiro. Mas este não foi o único conselho. O principal, disse o professor, foi dizer para o governo que a cada 100 moedas de cobre que ele cria, era como se colocasse em circulação uma quantidade muito maior, pois mesmo com essa regra, o banco poderia multiplicar esse valor por 2. Ou seja, de cada 100 moedas de cobre que ele cria, é como se injetasse 200 na economia. Nesse momento, o habitante da ilha, sem nenhum conhecimento matemático, engasgou com a sobremesa. Como o professor sabia exatamente o valor multiplicado? O professor, rindo da situação, antes de dar a fórmula, explicou detalhadamente, pois notou pela expressão do seu anfitrião seu completo desconhecimento matemático. Veja bem, o primeiro deposita 100 moedas. Como o banco só poderá utilizar a metade, 50 moedas, é isso que ele faz. Com os próximos 50, novamente, ele só poderá utilizar a metade, 25, e assim sucessivamente. Então, é só somar a capacidade do banco de utilizar essas moedas. 100 mais 50 mais 25 mais 12,5 mais 6,25 mais 3,12 mais 1,56 mais 0,78 até o valor não ser mais utilizável, menos de 1 centavo. A soma total desses valores será de 200 moedas. O professor então explicou que esse cálculo é mais fácil de se fazer, por uma fórmula matemática que ele havia criado. O poder de multiplicação é a razão da moeda criada pela quantidade estipulada pelo governo que o banco não poderia utilizar. Nesse caso, o multiplicador seria 2. Por isso, ele sabia que de cada 100 moedas de cobre, o banco criaria mais 100, totalizando 200. Aquela havia sido a melhor noite da vida do habitante da ilha, não só pela agradável companhia do professor, mas pelo mundo novo de conhecimentos que se abriu para ele. Ficou maravilhado com os conhecimentos adquiridos durante o jantar e se sentiu um privilegiado. Estava não só ansioso para contar para os outros habitantes, mas também para aconselhar os governantes do estado da ilha. Aqueles não seriam os únicos ensinamentos que ele receberia do professor, mas isso fica para o próximo vídeo.